dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados ouvintes, nós estamos cumprimentando a todos com a leitura bíblica que se encontra no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, começando no versículo 48, quando Jesus, após aparecer aos seus discípulos, depois de ressurreto ou ressuscitado, ele lhes convida ou lhes ordena a descerem, a irem para a cidade de Jerusalém, em um lugar determinado, para que então eles pudessem ter um encontro, ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que não é outra pessoa, mas é a própria pessoa de Deus, de Cristo, porém manifestada de uma maneira diferente, agora espiritual, para poder habitar no coração do homem e conduzi-lo. Porque Jesus, corpo de carne, pessoa humana como estava, seria impossível que ele pudesse entrar dentro dos seus discípulos, como ele disse, que ele voltaria e habitaria em vós, mas em carne ele não poderia fazer isso. Então era necessário que, como sendo Deus, sendo Espírito, com certeza ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí sim, ele poderia voltar na forma de Espírito Santo e habitar ali dentro dos seus discípulos. Foi o que Jesus os ordenou em Lucas 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus os mandou a Jerusalém, mais precisamente no cenáculo, no aposento alto, aonde eles aguardariam por 10 dias consecutivos o retorno espiritual de Jesus, para estar não mais com eles, como quando nos dias de sua carne, andando com eles, comendo peixe, pescando com eles, mas agora estaria neles, dentro do coração deles, porque voltaria naquele dia de Pentecostes de uma maneira espiritual. Mas para que isso? Alguém poderia perguntar. Para quê? Por que Jesus teria que subir em seu corpo, o qual ele nasceu, cresceu e depois morreu, foi ressuscitado, glorificado e subiu aos céus? Para que ele, depois disso tudo, ter que voltar em espírito para habitar dentro da sua igreja? Para que não ficássemos sem direção, um homem sem Deus, uma igreja sem o Espírito Santo, um cristão sem a presença de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo habitando em nossos corações, está sem rumo, está sem consistência o seu cristianismo, é frágil, ele estará sempre oscilando se ele não receber o Espírito Santo, a vida de Jesus, vindo habitar no coração do homem, é a maior experiência que a igreja, que o cristão, que o mortal poderia ter,
a vida de Deus, a natureza de Jesus, a mente de Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de nós. É isto que Deus deseja a todos aqueles que realmente são seus filhos. É o que Deus deseja para a sua igreja, uma experiência com Deus. Por isso que ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma experiência Jesus queria lhes dar, queria lhes proporcionar agora uma experiência, um encontro, mas que fosse um encontro espiritual. Por muitas vezes eles tiveram Jesus com eles, mas não discerniram. Encontros naturais, reuniões naturais, ainda que Jesus estivesse ali fazendo alguns prodígios, milagres, mas muitas vezes, em algumas situações, eles deixavam passar desapercebido o valor, a importância. Não era hora, seus olhos ainda estavam fechados. Prova disso é que a Bíblia diz, em Lucas 24, versículo de número 45, então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Só após a ressurreição. Antes, você percebe que mesmo quando Jesus morreu, alguns discípulos, como os que iam para a aldeia de Emaús, estavam indo embora, desistindo do Evangelho, desistindo daquela história, daquelas profecias que dizia concernente o Messias. Eles estavam frustrados porque Jesus foi posto entre os ricos, no meio das rochas, numa sepultura, e uma pedra com um selo romano o prendia ali dentro. Ninguém poderia remover aquela pedra. E eles desiludiram, viraram as costas um tanto desesperançosos e iam embora, haviam abandonado a sua fé. Isto é porque os olhos deles ainda não haviam sido abertos. E você percebe que somente no partir do pão, quando Jesus deu graças, foi que eles o reconheceram e voltaram para anunciar aos demais que eles haviam visto o ressurreto, que eles voltaram a anunciar que Jesus Cristo não estava morto, mas que havia ressuscitado e até viajado ao lado deles como um estrangeiro, um peregrino em terras distantes. Eles estavam com os olhos fechados. Antes de Jesus ser sepultado, antes de Jesus sair dentre os mortos e ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, disse a eles: vão a Jerusalém, porque vocês não poderão ser meus representantes, embaixadores, minha igreja, que perseverará até o fim, sem ter um encontro, sem ter uma experiência mais profunda. Vocês precisarão de obter algo que realmente marque, como Abraão obteve. Gênesis 18, Deus visitou a casa de Abraão, 3 anjos, um era o próprio Deus. Abraão prostrou e disse: Senhor meu. Ele prostrou e disse: Senhor. Ele o adorou, e Senhor em letra maiúscula na Bíblia é Deus. Deus visitou a casa de Abraão e aquilo marcou pelo resto da sua vida, porque aquilo resultou em transformação do seu corpo, resultou em esperança, porque já velhos em idade não poderiam ter filhos, Abraão e Sara, e Deus renovou a Abraão e disse que ele seria pai de multidões, e ele foi sim, pai de Isaque, Isaque pai de Jacó, e Jacó pai de 12 patriarcas, aquelas 12 tribos de Israel, de onde virá 144 mil assinalados após o arrebatamento da igreja. Logo então, aquilo marcou, aquela visita de Deus mudou a vida de Abraão. Abraão se tornou pai de Isaque. Isaque, por sua vez, na genealogia da Bíblia, se tornou pai de Jesus Cristo. E a coisa foi se estendendo,
E aquilo realmente mudou a história de Abraão, o fortaleceu de tal maneira, Romanos 4,19, a ponto de a Bíblia dizer que Abraão não olhou para o seu corpo que estava amortecido, ele não olhou para o ventre de Sara que estava morto, sem vida, mas a Bíblia diz que ele não olhou para as impossibilidades, os obstáculos, mas foi fortalecido, fortificado, dia após dia na promessa, dando glória a Deus. De onde veio essa força? Para crer contra seu próprio corpo, crer contra a esperança, crer no impossível? De onde veio esta esperança? De onde veio essa persistência que não deixou retroceder, duvidar de Deus? A Bíblia diz que ele não duvidou de Deus. E de onde veio essa capacidade de não duvidar de Deus? Veio de um encontro. Quando temos um encontro com Deus, meus amados ouvintes, somos como o pai Abraão. Não duvidamos de suas promessas. Quando encontramos com Deus, quando obtemos uma experiência com Deus, então você consegue viver como viveu Abraão, mesmo sendo zombado e perseguido, ele dava glórias a Deus. Você conseguirá, após ter um encontro com Deus, você conseguirá viver como Paulo, mesmo sendo açoitado e perseguido e injuriado, ele ainda assim terminou sua carreira de maneira honrosa, ainda que sem uma capa para o inverno, ainda que sem bonanças, em terrível escassez. Ele ainda terminou sua vida dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Por quê? Essa certeza de estar terminando com honras e glórias, mesmo vivendo terríveis abandonos e perseguições, e dores e angústias e humilhação. Porque essa expressão de Paulo: tem uma coroa, mas mesmo tão envergonhado, condenado pelas autoridades de então, mesmo morrendo decapitado, tendo sua cabeça separada do pescoço, ainda assim ele disse: há uma coroa para mim, e não só para mim, mas para todos quanto perseverarem, persistirem, todos quanto verdadeiramente aguardarem pela sua vinda. Este foi Paulo. Ele tinha uma experiência com Deus. Aquele foi Abraão, não retrocedeu, tinha uma experiência com Deus. Aquele foi Davi, não temeu diante de Golias, porque tinha uma experiência com Deus. Aquele foi Josué, ele encarou os gigantes da terra de Canaã, ele atravessou as águas lamacentas do rio Jordão, ele não duvidou de Deus, porque tinha uma experiência com Deus. Aquele foi Gideão, ele foi contra os midianitas, não com 32 mil, não com 10 mil, mas ele foi apenas com um grupo bem pequenino, de 300 valentes, contra uma nação. Porque essa coragem, essa ousadia de ir para um ataque que a mente humana, os generais humanos diriam: isto é ataque suicida. Mas ele teve coragem, não temeu, não retrocedeu, ele avançou, confiou em Deus. E por que confiou? Porque viu um anjo, porque conversou com Deus, porque Deus disse para ele, deu a ele sinais de que estaria com ele. Quando obtemos uma experiência com Deus, ficamos valentes como Gideão, valentes como Davi perante Golias. Quando temos uma experiência com Deus, mesmo diante das lutas, das ridicularizações, das oposições, os desafios, nós ainda assim ficamos como Abraão, sendo fortalecidos na luta, na prova, na sequidão, corpo envelhecendo, mas Abraão sendo fortalecido, as circunstâncias, os obstáculos aparecendo e até aumentando, não diminuindo, mas ele seguiu confiante. Mas porque ele tinha essa fé, porque não pensava em desistir, porque não retrocedia, porque tinham experiência com Deus, por isso foram chamados de heróis da fé, porque tinham experiência com Deus.
Você precisa ter uma experiência, não com a igreja, você precisa ter uma experiência, meu caro ouvinte, com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Não a experiência do teu pai. A do teu pai é dele, a da tua mãe é dela, a do teu pastor é dele. Mas você precisa ter a tua experiência. Quando você obtém a sua própria experiência, encontro com Deus, então as coisas mudam. Mas até que não tenha uma experiência com Deus, apenas com a igreja, apenas com a religião, apenas com os ditames morais que lhe foram ensinados, apenas com os mandamentos, como o jovem rico lhe foi ensinado, e tudo que ele conhecia e toda a sua experiência era com os mandamentos, com a religião. Mas isso não pode produzir vida eterna. Até que se tenha uma experiência com Jesus. O jovem rico teve com a igreja, com os pais, com os mandamentos, mas não teve com Deus, com Cristo. Quando ele teve a oportunidade, não soube aproveitar, desperdiçou. Experiência com Deus. Até que você alcance uma experiência com Deus, ora, por mais que você vá à igreja, leia a Bíblia, cante e até mesmo pregue o Evangelho, se não tiver uma experiência com Deus, sua vida sempre será a mesma, cheia de altos e baixos, cheia de intempéries, de oscilações espirituais. Um dia no mundo, outro dia na igreja. Um dia santo, outro dia imundo, profano. Um dia salvo, outro dia vivendo como um perdido. Um dia crente, outro dia descrente. Sem experiência com Deus, viverás uma farsa, uma vida de religião, fingimentos. Isto é religião, é apenas uma cobertura. Você não tem que usar uma máscara, como Adão e Eva colocou ali alguns aventais feitos de figueira. Não, você tem que se vestir da pele do cordeiro, do sangue do cordeiro, do calor do cordeiro, da vida do cordeiro. Experiência com Deus é fundamental, é necessário. Porque sem experiência com Deus, você viverá apenas de farsas e máscaras. Quando encontrares com um problema, verás que a farsa e as máscaras e as figueiras não te sustentarão, não te darão resistência para os dias maus. Apenas com religião viverás fingimentos, viverás apenas tentando passar-se por algo que você não é. Sem experiência, sem encontro com Deus, você vai fingir, você vai manufaturar, fabricar com as próprias mãos a natureza de Deus, o fruto do Espírito. Você tentará fazer com a tua própria agulha, com as suas próprias mãos, com a sua própria habilidade, um suposto fruto do Espírito, mas não será genuíno. Isso não irá satisfazer a tua alma e também não é duradouro. Agora, quando se tem experiência com Cristo, é tão diferente. Talvez você me pergunte, agora, como pregador, eu poderei obter um encontro, uma experiência marcante, que mude, que me dê isso que deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Davi, a Gideão, a estes homens da Bíblia que o Senhor citou? Como eu poderei obter uma experiência com Jesus? O profeta Isaías, ele pode te responder isso. Leia Isaías capítulo de número 6 e você vai encontrar ali ele no templo orando. É bem por aí. Você deve começar a orar, falar com Deus. Deus, eu não quero viver uma vida de religião. Eu não quero viver uma vida apenas de fachada. Eu não quero viver apenas uma crendice que me foi construída. Não, eu quero ter uma experiência com Deus, não apenas alguns bons atos disciplinares que a religião, que a família me deu. Eu preciso mais do que a religião. Religião não tem preenchido a minha alma, matado a minha sede.
O profeta Isaías, ele foi ao templo orar, e foi quando ele estava orando com sinceridade. Você deve orar com sinceridade. E um destaque: orar a Deus, àquele que criou os céus e a terra, e sempre invocando o nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que quando oramos em nome de Jesus Cristo, é que somos respondidos. A Escritura é que diz que tudo que fazemos, quer por palavras ou obras, orações são palavras. A Bíblia diz: tudo que façamos, quer por palavras ou obras, façais em nome de Jesus Cristo. E Jesus diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu responderei. Comece orando, invocando aquele que morreu na cruz do Calvário. Deus, eu preciso parar de fumar, mas não consigo. Deus, eu preciso parar de fazer isto e aquilo outro. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que tem ferido a tua alma. Você sabe o que tem te pregado espantos. Você sabe os fantasmas que visitam o teu interior, que roubam a tua felicidade, a tua força, a tua energia emocional. E aí você deve começar a orar com sinceridade. Creio que quando Isaías começou a orar com sinceridade e buscar a Deus, foi quando ele viu a glória de Deus. Isaías capítulo de número 6. Enquanto ele estava orando, ele teve a sua primeira experiência sobrenatural com Deus. Sua primeira. Logo ele viu serafins batendo asas naquele templo. Com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas os pés. E ele se estremeceu, e ele viu aquela fumaça no trono e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele era um profeta. Deus lhe deu uma experiência, Deus lhe abriu uma visão que nem todos podem ter. Talvez a tua experiência não seja como a de Isaías, vendo o Senhor e os serafins, mas Deus tem que te dar uma experiência que te faça perder o desejo de pecar, de beber, de fumar, de prostituir. Você precisa ter uma experiência que te provoque uma fome, uma sede de adorar a Deus, de servi-lo por toda a sua vida. Independente que sejas perseguido, criticado, abandonado pelos teus amigos. Uma experiência como Isaías teve, sobrenatural. Encontro com Deus é o que muda, é o que converte, é o que marca a vida do homem, como marcou Jacó no vale de Jaboque. Isaías teve a sua experiência e dali em diante ele nunca mais foi o mesmo. Um anjo purificou os seus lábios e então agora ele dizia: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Quando teve experiência com Deus, ele reconheceu seus pecados. Ele reconheceu que tinha lábios impuros e que o povo com quem ele andava e vivia também era um povo de impuros lábios. Quando percebemos Deus e temos experiência e encontro com Ele, percebemos os nossos pecados. A verdadeira igreja, a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação do Evangelho te fará reconhecer os seus pecados, te levará a ver se está sujo ou não, te farás a reconhecer se os teus lábios realmente são sujos ou se são puros, se a tua conduta, a tua vida, a tua maneira de servir a Deus é realmente louvável, aceitável para Deus, ou é só mais uma fórmula de religiosidade. O profeta Isaías teve uma experiência que marcou, e depois daquela maior experiência da sua vida, Deus seguiu lhe dando experiências e mais experiências. Como Abraão, após a experiência de Gênesis 12, ele ouvira a voz de Deus o chamando a sair do pecado, de Ur dos Caldeus, daquela vida mesquinha, vazia, sem Deus, digamos assim, aquela vida só de cerveja, de cigarro, de prostituição, de pecado, aquela vida só de ir à igreja religiosamente, aquela vida só de apenas dançar na carne, pecar, prostituir, pular carnaval e depois vai lá e toma uma hóstia e diz: estou purificado. Ora, Isaías teve uma experiência mais forte do que esta. Abraão teve que sair daquela vida cauterizada de religiosidade para uma experiência mais forte, impactante, que mudasse, transformasse a sua vida. E ele teve uma experiência. Você também precisa ter a tua experiência.
A resposta é esta: para você obter experiência com Deus, é oração sincera e sem pressa, degustando a presença de Deus. É ouvir o programa, talvez até com os olhos fechados, sentado ou deitado, mas com os olhinhos fechados, pedindo silêncio. Por favor, faça um silêncio. Eu quero ouvir a voz de Deus. Faça silêncio. Eu preciso ser tocado por Deus, mudado por Deus. Eu estou precisando ser curado da minha ferida, perdoado do meu pecado. Eu preciso ser libertado. Por favor, dá-me privacidade para ouvir o meu Deus falar, para que eu ouça a pregação do Evangelho. Deguste a presença, aprecie a palavra, sinta gosto por ela. Experiência com Deus se vem assim, com reverência, quietude, oração sem pressa, o ouvir a palavra no Espírito, com os olhos até fechados, dizendo: fala comigo, Senhor, toca-me, Senhor. Isso trará Deus à tua vida. Ficai em Jerusalém, disse Jesus. Para quê? Para ter essa experiência. Deus deu experiência para 120 pessoas no dia de Pentecostes, que mudou o mundo. Sim, dali saíram aquelas brasas, aquelas tochas de fogo por toda a terra, pregando a palavra. E hoje está aqui, chegando no teu lar, te chamando a ter o mesmo encontro, a mesma experiência, a viver o mesmo impacto. Leia Atos capítulo 1 e capítulo 2 e você entenderá o que eu estou pregando. Tenha uma experiência com Deus, meu amado ouvinte, como Pedro, Tiago, João, como aqueles discípulos tiveram, como estes patriarcas do Velho Testamento citado em nossa meditação também tiveram. E quando você conseguir a primeira, não descanse, não pare. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Isto é, Oséias capítulo 6, versículo 4. Teve uma experiência? Continue, não pare. Vá, avance, vá à segunda, à terceira, à quarta experiência, até Deus te mudar, até Deus te transformar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e ouça as tuas orações e transforme o teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.